Então, pessoal, essa aula agora a gente vai falar sobre as leis de Kirchhoff. É um conjunto de leis que a gente já citou, né? Agora a gente só vai formalizar. Então, basicamente, a primeira lei é chamada lei dos nós e ela parte da ideia de que a quantidade de carga que entra em determinado nó, ela tem que ser igual à quantidade de carga que sai desse nó, né? Isso acaba sendo algo intuitivo, que a gente discutiu lá nos primeiros vídeos, por conta da própria conservação da carga, né? A carga elétrica ela também obedece uma lei de conservação. A ideia lá, a carga não é nem criada nem destruída. Então, se entra uma determinada quantidade de carga, né? Se entra 20 coulombs num nó, tem que sair 20 coulombs desse mesmo nó. Beleza? Do contrário, você teria uma acumulação de carga, né? Ou um esvaziamento de carga, né? Então, ela é consequência direta, né, da conservação de carga elétrica. A outra lei, chamada lei das malhas, é aquela ideia que a gente já falou também, que é basicamente que a soma de todas as DDPs ao longo de uma malha, né, você pega uma malha de um circuito e vai somando todas elas, você vai chegar a zero. Né? Nos exemplos, né, nos vídeos anteriores, a gente foi fazendo o quê? Pegava uma DDP com determinado valor, ia percorrendo o circuito, a gente verificava que passando pelo gerador sofria um aumento, passando pelas resistências sofria uma queda, e quando a gente voltava no mesmo ponto, você voltava ao mesmo valor de potencial. Né? Se aquele ponto inicial fosse aterrado, então o potencial ali seria zero, a referência, né? Do contrário, né, seria um outro valor, mas ainda assim, ao final do percurso, você voltaria no mesmo ponto, que teria o mesmo valor de potencial. Então, a lei das malhas vai somar todos esses intervalos, né? Você vai somar todos os aumentos ou diminuições, no final você vai ver que a contribuição ao fechar o circuito ela vai ser nula, certo? Isso nada mais é do que uma expressão da conservação de energia, né? Que à medida que você vai percorrendo o circuito, você vai estar ganhando energia ou perdendo energia. Então, ao final do processo, isso tem que estar computado, certo? Se for uma malha simples, um circuito simples, isso fica muito mais explícito. Né? Se for um circuito mais complexo, talvez você não consiga chegar nessa mesma conclusão por conta de talvez outros termos da malha estarem aí ganhando e perdendo energia, né? Mas como de uma maneira geral para o circuito como um todo, né, você vai ter a quantidade de energia que os geradores fornecem ser igual a quantidade de energia que é dissipada por resistências, capacitores ou receptores, né, outros dispositivos que você gasta energia. Né? Em termos de definição de potencial, a lei das malhas ela vai ser uma aplicação dessa integral. Né? Essa integral, não sei se vocês se recordam, a gente usava ela lá quando a gente quando a gente trabalhou com potencial elétrico, só que aqui é uma integral ao longo de um caminho fechado e lá a gente fazia ao longo de um intervalo definido, né? Uma integral que é de A até B e isso ia ser igual a uma diferença de potencial. Agora a gente fechou o caminho. Isso aqui seria um VA menos VB, como vai ser igual, serão iguais, então dá zero. Beleza? Antes de a gente começar propriamente a aplicar essas duas leis de Kirchhoff, é importante a gente se atentar à questão dos sinais. Né? Então, se eu vou percorrer um circuito, né, no sentido da minha corrente elétrica, eu poderia fazer no sentido oposto à corrente elétrica, e aí daí um sinal negativo, mas se eu faço aqui no sentido da corrente elétrica e passo por uma resistência, né, vamos supor que a minha resistência é R, e aí a minha corrente flui aqui da esquerda para a direita. Tá? Para ela fluir da esquerda para a direita, a gente sabe que essa corrente ela tem que sair seguindo uma corrente convencional, ela vai sair do potencial maior para o menor. Então, necessariamente, essa resistência, esse polo da esquerda é positivo e esse polo da direita é negativo. Então, quando eu passo por essa resistência e quando eu percorro essa resistência no sentido da corrente, eu vou ter necessariamente uma queda de potencial. Tá? Nos capacitores vai ser o mesmo raciocínio. Se minha corrente convencional flui nesse sentido, aqui eu vou ter um acúmulo de carga positiva, aqui eu vou ter um acúmulo de carga negativa. Então, ao passar por aqui, eu também vou ter uma queda de potencial. Já nos geradores, é o contrário. Essa seta aqui,
azul em cima está representando o sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Se eu percorro essa malha nesse sentido aqui, que seria também o sentido da corrente elétrica, então eu vou estar fazendo o quê? Eu estou saindo do polo negativo para o polo positivo, então eu estou tendo um aumento de potencial. Então, nos geradores, se você percorre no sentido da corrente, você vai ter um aumento. Nos outros, você vai ter uma queda. Mas você poderia inverter esse processo, esse raciocínio que eu falei, se eu percorresse a malha no sentido oposto à corrente. Veja que eu tenho um gerador aqui, é o polo positivo, aqui é negativo, e a minha corrente estaria para cá, né, da direita para a esquerda. Só que eu estou percorrendo essa malha no sentido oposto. Então, nesse sentido aqui, isso fica negativo, e os outros aqui, né, se forem a malha percorrida no sentido oposto à corrente, também ficariam positivos. Tá? Então, essas são algumas regrinhas aí importantes na hora da gente conseguir aplicar Kirchhoff. Você vai ver que tudo fica muito mais simples quando você aplica essas leis de Kirchhoff. Né? Todos os circuitos, às vezes, mais elaborados ficam muito mais fáceis de serem resolvidos. Tá bom? Até mais.